Imagine a seguinte situação. Você está diante de uma porta fechada. Talvez tenha sido uma rejeição no emprego, um relacionamento fracassado ou um sonho que não deu certo. Aquele vazio no peito. Todos nós já passamos por isso. Mas e se eu dissesse que aquela porta batida pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você? 2000 anos atrás, Marco Aurélio enfrentou mais rejeições do que jamais enfrentaremos. Traição, guerra, peste, mas ele escreveu estas palavras atemporais. O obstáculo é o caminho. Hoje vamos pegar essa sabedoria antiga e transformá-la em seu superpoder moderno. A rejeição não precisa destruir você. Ela pode fazer você. Esses nãos que você tem recebido, eles não são obstáculos. São redirecionamentos. O universo não está dizendo, poderia. Ele está sussurrando não por aqui. Neste vídeo, vamos além das citações motivacionais. 13 estratégias comprovadas para transformar a rejeição de uma ferida em combustível. Os mesmos princípios que transformaram imperadores romanos, inventores revolucionários e artistas lendários em forças da natureza. Mas primeiro, se você já se sentiu esquecido, desvalorizado, ou como se o mundo continuasse dizendo não, quando você merecia um sim, clique em curtir. Vamos mostrar ao algoritmo que o verdadeiro crescimento começa aqui. Pronto para a primeira lição? É a mais contraintuitiva, mas devastadoramente eficaz. Quando te ignorarem, ignore-os ainda mais. Não por despeito, mas como estratégia. Veja, a rejeição só tem poder se você permitir ela te define. Mas quando você se recusa a seguir suas regras, quando você pega essa energia e a investe em se tornar inegável, é aí que a verdadeira mágica acontece. A porta não bateu, redirecionado você. E para onde isso vai te levar? Você está prestes a descobrir. Deixe um comentário abaixo. Qual foi a rejeição que, no fim das contas, funcionou a seu favor? Vamos reescrever a história juntos. O poder silencioso de ignorar aqueles que te ignoram. Chega um momento na vida em que alguém olha você diretamente nos olhos, tratando você como se não tivesse valor. Seu primeiro instinto pode ser buscar a aprovação dessa pessoa, provar seu valor, fazê-la entender, visualizar você. Mas aqui está a verdade que muda tudo. A resposta mais eficaz não é buscar a atenção deles, mas retirá-la completamente. Quando você ignora aqueles que te ignoram, você não está sendo mesquinho. Você está fazendo uma declaração ao universo. Eu me recuso a implorar por um pingo de respeito. Não se trata de brincar, mas de reconhecer que sua energia é preciosa e que você não deve desperdiçá-la com aqueles que não reconhecem seu valor. Pense nisso. Quando alguém te trata como se você fosse insignificante, está te dando um presente. Está te mostrando exatamente onde não investir seu tempo, seu esforço, seu coração. Então, aceite esse presente. Afaste-se. Não com raiva, não com ressentimento, mas com a calma e a confiança de saber que seu valor é inquestionável. Agora, aqui está a parte crucial. Ignorá-los não significa reprimi-los, é sobre redirecionamento. Concentre essa energia em si mesmo. Leia o livro que você vem adiando. Treine para atingir o objetivo que você vem adiando. Cerque-se de pessoas que se iluminam quando você entra na sala. Construa uma vida tão vibrante que a indiferença delas se torne irrelevante. Haverá momentos em que a dor tentará se infiltrar, em que você se perguntará por que eles não enxergam o que os outros enxergam. É aí que você se aprofunda. É aí que você se lembra. A incapacidade deles de reconhecer o seu valor diz muito. Qualquer coisa em seus limites e nadando seu valor. O mundo tentará convencê-lo de que você deve lutar por cada grama de atenção. Mas a verdadeira força está em se afastar de mesas onde você é tratado como uma opção. Está no conhecimento silencioso de que você é o prêmio. E prêmios não ficam em prateleiras implorando para serem escolhidos. Então deixe que te ignorem. E quando eles desviam o olhar, é aí que você os supera completamente.
O segredo estoico para lidar com a rejeição sem ceder. A rejeição atinge como um soco no estômago, aquela onda repentina de calor, aquele aperto no peito, a vontade imediata de atacar ou implorar por outra chance. É aí que a maioria das pessoas se perde. Mas você não. Não mais. Os antigos estoicos descobriram algo revolucionário há 2000 anos, que continua verdadeiro hoje. Entre o que acontece com você e como você reage, existe um espaço invisível de poder. Esse espaço é onde reside a sua liberdade. Quando alguém o ignora, o rejeita ou o faz sentir-se inferior, você tem uma escolha. Não sobre as ações dele, mas sobre as suas. Não se trata de fingir que não dói. Trata-se de se recusar a deixar que essa dor domine sua vida. Imagine o seguinte: alguém te trata como se você fosse irrelevante. O antigo eu pode ter entrado em uma espiral, obcecado pelo porquê, escrevendo mensagens raivosas, ou pior, se encolhendo para se encaixar na indiferença dessa pessoa. Mas e a abordagem estoica? Respire, faça uma pausa, faça a si mesmo uma pergunta crítica. Minha reação está me servindo ou me escravizando? Eis a verdade que não te ensinam. Reações emocionais são como jogar gasolina no fogo. Aquela pessoa que te ignorou, ela pode nem se lembrar do insulto, mas você se lembrará da birra, do apelo desesperado, da dignidade que sacrificou ao dar a ela o controle sobre a sua paz. Então, como quebrar esse ciclo vicioso? Responda, não reaja. Quando a dor da rejeição surgir, congele o momento. Antes de falar, antes de enviar uma mensagem, antes de surtar, pare. Literalmente, fique parado. Questione a dor. Por que isso me incomoda? São eles ou uma ferida antiga que eles coçaram? Escolha sua jogada ou não. Às vezes, a ação mais poderosa é a inação. Silêncio não é fraqueza. É uma armadilha de aço que se fecha sobre seus jogos. É aqui que você descobre uma verdade surpreendente. Calma não é apenas controle, é transmissível. Quando você se recusa a corresponder à energia de alguém, quando responde à indiferença com uma postura inabalável, você inverte o roteiro. De repente, eles são aqueles que ficaram se perguntando por que suas táticas não funcionaram. Mas aqui está a verdadeira mágica. Cada vez que você domina essa pausa, não está apenas lidando com a rejeição. Você está se reconstruindo. Tijolo por tijolo, você constrói uma fortaleza interna onde a validação externa não consegue alcançar. As pessoas começam a notar. Elas veem alguém que não se deixa abalar, que reconhece seu próprio valor sem implorar para que os outros o reconheçam. Isso é irresistível. Os estoicos não pregavam a calma como uma virtude, eles a praticavam porque funciona. Quando você para de confiar suas emoções a quem o ofende, você deixa de ser um fantoche. Seus fios são cortados, e nesse espaço, é aí que o verdadeiro poder cresce. A seguir, a arte transformadora da subtração. Porque eliminar certas pessoas não é uma perda, mas uma libertação. A arte libertadora do desapego mental. Como apagar pessoas tóxicas da sua mente. A rejeição deixa cicatrizes, mas não onde você imagina. A ferida não é o momento em que alguém vai embora. É a repetição infinita que isso passa na sua mente. Aquele ciclo mental constante em que você revive a indiferença, analisa as palavras e questiona o seu próprio valor. Eis a verdade que muda a vida. Você não precisa mais viver ali. Deixar ir não é negação. Não é fingir que a rejeição não doeu. É olhar diretamente para essa dor e dizer: para mim, você não pode mais viver sem pagar aluguel. Imagine seus pensamentos como se fossem bens imóveis valiosos. Por que você alugaria um espaço para alguém que não te valoriza? É aqui que começa a verdadeira transformação. Essa rejeição não é um beco sem saída, é uma mudança de rumo. Como um GPS recalculando sua rota após uma curva errada, a vida te guia em direção a algo melhor, mesmo quando você ainda não consegue ver o destino.
Comece desviando sua atenção, não da dor, mas para algo maior. Pegue aquele livro que está acumulando poeira, não como uma fuga, mas como uma expansão. Cada página direciona sua atenção para fora, expandindo sua mente para além daquela fixação estreita naquele que o ignorou. Matricule-se na academia não para punir seu corpo, mas para recuperá-lo. A cada peso levantado, você não está apenas construindo músculos. Você está reconstruindo sua identidade como uma pessoa que age em vez de se afundar. Cerque-se de pessoas que te inspiram, não de pessoas que te desesperam. Não de amigos casuais que desaparecem quando você precisa deles, mas daquelas almas raras que te fazem esquecer a rejeição, porque a presença delas te lembra do seu verdadeiro valor. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Desapego não é passivo. É a forma mais agressiva de autocuidado. Cada vez que você escolhe uma nova experiência, em vez de ruminar, cada vez que investe em si mesmo, em vez de analisar as motivações dos outros, você não está avançando, você está ascendendo. Aquela pessoa que te rejeitou, ela está se tornando irrelevante não porque você a esqueceu, mas porque você seguiu em frente. As memórias não desaparecem necessariamente, mas porque sua vida se tornou muito cheia, muito vibrante, muito focada no que está por vir para continuar olhando para trás. Não se trata de reconquistá-los, trata-se de conquistar a si mesmo. E um dia, mais cedo do que imagina, você perceberá algo surpreendente. Não consegue se lembrar por que a opinião deles importava tanto. A seguir, o movimento de poder silencioso que impõe respeito sem dizer uma palavra. Provar seu valor por meio de ações, não de súplicas. O poder incontrolável da excelência silenciosa. A rejeição não define você, mas sim como você reage a ela. Aquele momento de ser ignorado, quando alguém não consegue enxergar o seu valor, não é um fim, é um convite. Uma oportunidade de demonstrar seu verdadeiro valor da maneira mais eficaz possível, por meio de ações inegáveis. O mundo tentará te convencer de que uma rejeição significa que você não é o suficiente. Mas aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. Cada não simplesmente te redireciona para um sim maior. Quando essa promoção vai para outra pessoa, quando suas ideias são ignoradas em reuniões, quando você se sente invisível, não é o universo te rejeitando. É o universo te protegendo de caminhos que não eram para você, enquanto abre espaço para o que é. É aqui que a maioria das pessoas comete o seu erro fatal. Elas desmoronam, elas reclamam, elas imploram pela validação daqueles que já provaram que não a merecem. Mas você é diferente. Você descobriu o segredo. A melhor vingança não é a raiva, é a excelência. Transforme a dor da rejeição em combustível. Aquele projeto que ninguém achou que você conseguiria realizar, torne-o seu. Aquela habilidade que disseram não ser importante, domine-a. Aquele sonho do qual riram, persiga-o com determinação silenciosa e incansável. Não para provar que eles estavam errados, mas para provar que você estava certo. O estoicismo nos ensina uma lição crucial. Não controlamos nada externo, nem as opiniões dos outros, nem suas escolhas, mas controlamos tudo o que afeta nossas próprias reações. Quando rejeitado, o estoico não se enfurece contra a injustiça. Ele pergunta: como posso usá-lo? Esse insulto se torna o fardo que fortalece sua determinação. Essa rejeição se torna a motivação para construir algo inegável. Eis o que acontece quando você adota essa abordagem. As pessoas começam a notar, não porque você exigiu a atenção delas, mas porque seu trabalho, sua atitude, sua confiança silenciosa se tornam impossíveis de ignorar. As mesmas pessoas que antes o ignoravam, de repente o veem sob uma nova luz. E aqui está a parte boa. Nesse ponto você nem se importará mais, porque não precisará mais da aprovação delas. Não se trata de fingir que não dói. Trata-se de usar essa dor
como combustível para alimentar o seu fogo. Todo grande inovador, artista e líder já enfrentou rejeição. O que os diferenciava não era evitar a dor, mas saber como usá-la para seguir em frente. Seu valor nunca foi questionado. As pessoas certas, as oportunidades certas, elas reconhecem a qualidade quando a veem. Se alguém não consegue enxergar a sua, essa é a limitação dela, não sua. Continue construindo, continue crescendo. Deixe sua vida se tornar uma prova irrefutável do seu valor. A seguir, o passo final e mais crucial: quando e como partir para sempre. Porque algumas pontes não precisam ser reconstruídas, elas precisam ser queimadas. O poder radical do silêncio. Porque romper o contato é o ato supremo de autorrespeito. Aquele momento após a rejeição em que seus dedos se movem pelo teclado, ansiosos para enviar apenas mais uma mensagem, todos nós já passamos por isso. Mas e se eu dissesse que o movimento mais poderoso não é o que você diz, mas o que você faz? Não dizer? O silêncio não é vazio, é um rugido de autoestima. Quando alguém te rejeita e você responde com silêncio absoluto e ininterrupto, você não está dando um chute na cara dele. Você está dando um chute na cara dele. Você mesmo, o abraço caloroso da dignidade. Não se trata de manipulação ou de ser difícil. Trata-se da percepção transformadora. Você não é uma opção a ser questionada, mas uma prioridade a ser valorizada. Pense nisso. Cada vez que você quebra esse silêncio, cada vez que se apresenta após ser ignorado, você está entregando a eles o seu poder, pedaço por pedaço. Mas quando você escolhe manter a calma, quando você deixa a rejeição deles pairar no ar sem os seus apelos ou explicações habituais, é aí que a mágica acontece. Você não é mais um participante do jogo deles. Você se tornou o árbitro que acabou de sair do campo. Este silêncio tem dois propósitos transformadores. Primeiro, torna-se um espelho que os obriga a confrontar o seu próprio comportamento, muitas vezes pela primeira vez. Segundo, e mais importante, dá ao espaço sagrado para lembrar quem você era antes que a opinião deles importasse demais. Use este momento de silêncio não para suspirar, mas para construir aquele hobby que você abandonou. Retome-o. Aquelas amizades que você deixou de lado, revitalize-as. Aqueles objetivos pessoais que foram ofuscados, reacenda-os. Deixe sua vida se preencher, tanto que a ausência deles não pareça mais um vazio, mas sim uma melhora. Eis a verdade inconveniente que a maioria das pessoas não admite. Algumas pessoas não merecem ter acesso a você. Não porque você seja cruel, mas porque você é valioso. Seu tempo, sua atenção, sua energia, essas são as moedas mais raras do mundo. Por que você continuaria gastando-as com alguém que provou não valorizar a taxa de câmbio? O mundo moderno tentará convencê-lo de que o silêncio é fraqueza, de que você deve sempre ter a última palavra. Mas a sabedoria ancestral conta uma história diferente. Os estoicos sabiam o que nós esquecemos. O verdadeiro poder não reside na reação, mas na moderação. Quando você consegue ir embora sem explicações, quando consegue encerrar um capítulo sem despedidas dramáticas, você demonstra uma força que nenhuma rejeição pode minar. Então, deixe-os refletir. Deixe-os se sentar com o eco de suas escolhas. Enquanto eles ouvem o silêncio, você estará ocupado demais, escrevendo seu próximo capítulo. Um capítulo em que seu valor não será questionado, mas sim reconhecido silenciosa e inabalavelmente. A revolução silenciosa, como transformar a rejeição em sua maior vantagem. Rejeição não é apenas um não, é um desafio sussurrado em seu ouvido. Mostre-me do que você realmente é feito. Mas aqui está a reviravolta que ninguém te conta. A verdadeira vitória não está em provar que os céticos estão errados. Está em descobrir o quão incrivelmente certo você pode estar quando para de buscar a aprovação deles e começa a confiar no seu próprio potencial.
Aquele momento em que alguém te rejeita, duvida das suas habilidades ou te descarta. Não é o seu fim, é a sua história de origem. Imagine isso. Em vez de desperdiçar energia tentando convencê-los, você canaliza cada grama dessa frustração para tornando-se aquela habilidade que disseram que lhe faltava. Domine-a tão completamente que as palavras deles se tornem irrelevantes. Aquele sonho sobre o qual riram, persiga-o com tanta intensidade silenciosa que o riso deles desapareça no pano de fundo da sua vida extraordinária. Não se trata de vingança, trata-se de revelação, descobrir versões de si mesmo que você nem sabia que existiam. Quando você for rotulado de não bom o suficiente, deixe que isso seja a faísca que acenda sua transformação. Não com declarações em voz alta, mas com ações silenciosas e implacáveis. Acorde mais cedo, estude mais, pratique por mais tempo. Deixe que seu progresso seja sua única resposta. A magia acontece quando você muda o foco das opiniões dos outros para a sua própria evolução. Aquele projeto que você vem adiando, comece hoje mesmo. Aquela ideia criativa que eles menosprezaram, execute-a com tanta excelência que ela se torne inegável. O mundo presta atenção quando você para de explicar e começa a se destacar. Mas aqui está a melhor parte. Ao mergulhar nessa jornada de autodomínio, algo inesperado acontece. Você para de se preocupar em ter que provar alguma coisa para alguém. Sua confiança não vem mais das opiniões inconstantes, mas da sua consciência inabalável do que você superou e conquistou. Este é o golpe de poder supremo, quando a rejeição deles se torna o combustível que te impulsiona a alturas que eles jamais imaginaram para você. E quando você finalmente olhar para baixo daquele pico, as dúvidas deles parecerão tão pequenas, tão distantes, que você se perguntará por que lhes deu espaço em sua mente. Agora, o ponto de virada. Equilibrar essa determinação férrea com algo igualmente revolucionário: a alegria. Porque a vitória mais doce não está apenas em conquistar algo, mas em prosperar. O ato radical da alegria. Como usar a diversão como arma contra a rejeição. A rejeição te força a se encolher. Ela sussurra que você deve se arrastar para a cama, reviver a dor e se afogar na amargura. Mas e se eu dissesse que a resposta mais rebelde e eficaz é fazer exatamente o oposto? Quando a vida bater a porta na sua cara, não bata com mais força. Dê uma festa no corredor. Não se trata de fingir que não sofre. Trata-se de se recusar a deixar a dor dominar sua vida. Alegria não é fuga, é guerra. Toda vez que você escolhe o riso em vez da reclamação, a aventura em vez da angústia, você não está ignorando a rejeição. Você a está tornando impotente. Pense bem, o que é mais irritante na rejeição do que se ver prosperar apesar dela? Aquele colega de trabalho que te ignorou na reunião? Matricule-se em uma aula de salsa. Aquele encontro que te deu um bolo? Reúna os amigos para uma viagem improvisada. O segredo não é apenas seguir em frente, mas seguir em frente. Para cima, em experiências tão vibrantes que fazem a rejeição parecer pequena em comparação. A neurociência está em ação aqui. Quando você se envolve em atividades novas e prazerosas, não está apenas se distraindo, está reprogramando seu cérebro. Cada explosão de riso genuíno, cada momento de fluxo criativo, cada conexão com almas gêmeas, literalmente reconecta seus caminhos neurais, afastando-os da dor e abrindo-os para possibilidades. Mas aqui está a verdadeira magia. À medida que você acumula essas experiências, algo muda. Você para de se ver através das lentes daqueles que o rejeitaram e começa a se ver através dos olhos daqueles que o celebram. Aquela aula de arte, ela te apresenta a pessoas que apreciam sua criatividade. Aquele grupo de voluntários, ele te conecta com almas que apreciam sua compaixão. A rejeição isolou você. A alegria o reintroduziu a si mesmo e a sua tribo. Não se trata de esquecer a dor, trata-se de superá-la.
Um show, uma aula de culinária, uma aventura espontânea de cada vez. Deixe sua vida se tornar tão plena que quando você se lembrar daquela rejeição, não verá o fim, verá o ponto de virada em que começou a viver mais forte, mais ousado e mais autêntico do que nunca. A seguir, como transformar capital social em confiança inabalável, porque visibilidade é a melhor vingança. O guia estoico para o status social. Como se tornar inignorável sem tentar. Imagine a seguinte situação. Você entra em uma sala onde ninguém parece notar você. Enquanto a maioria das pessoas perceberia isso como rejeição, o estoico vê algo muito mais poderoso. Liberdade, liberdade da necessidade desesperada de aprovação. Liberdade para construir algo mais substancial do que uma popularidade passageira. Esta é a sua vantagem oculta. Status social não se trata de acumular seguidores ou implorar por atenção nas mesas dos garotos mais descolados. A verdadeira influência, aquela que perdura, surge quando você para de buscar validação e começa a incorporar valor. Os antigos estoicos conheciam este segredo. Quanto mais você se concentra em se tornar alguém que vale a pena conhecer, menos precisa convencer os outros a conhecê-lo. Não se trata de networking ou bate-papo. Trata-se de algo muito mais radical. Transforme-se no tipo de pessoa que os outros querem para perceber. Vá à academia, não para ganhar curtidas no Instagram, mas para cultivar a disciplina que irradia da sua postura. Mergulhe nesse hobby não para parecer interessante, mas para tornar-se interessante. Destacar-se na carreira não depende dos aplausos, mas da confiança silenciosa que advém da maestria. Mas é aqui que a maioria das pessoas erram. Elas fazem essas coisas por outros. A abordagem estoica é diferente. Ela melhora para você mesmo. Vamos começar com o mais importante. Quando você faz isso, algo mágico acontece. As pessoas se sentem atraídas por você não porque você está implorando por atenção, mas porque você se tornou alguém que vale a pena prestar atenção. Agora, a reviravolta. Contribuição é mais importante do que influência. Seja voluntário não para embelezar seu currículo, mas para resolver problemas reais. Compartilhe seu conhecimento não para parecer inteligente, mas para realmente ajudar os outros. Construa relacionamentos baseados não no que você pode realizar, mas no que você pode dar. É assim que você constrói um capital social inabalável, sendo a pessoa que os outros apreciam, quererem seu círculo, não por seu status, mas por sua substância. O paradoxo? Quanto menos você se importa em ser visto, mais visível você se torna. Quanto menos você precisa de validação, mais respeito você conquista. Este é o caminho estoico para influenciar, não perseguir a luz, mas se tornar ela. A seguir, o movimento mais poderoso. Quando e como apagar completamente pessoas tóxicas da sua realidade. Deixe um comentário abaixo. Em que área de aprimoramento pessoal você está se concentrando e que o tornará mais valioso para a sua comunidade? Seus esforços podem inspirar a jornada de outra pessoa. Lembre-se, o verdadeiro status não se conquista pela força, se conquista. Não pela manipulação, mas pelo desenvolvimento. E isso é algo que ninguém jamais poderá negar. A arte do desaparecimento estratégico. Como transformar a indiferença em seu superpoder. Chega um momento em que você percebe. A resposta mais eficaz à ignorância não são as tentativas mais barulhentas de ser notado, mas a invisibilidade total e intencional. Não se trata de joguinhos ou mesquinharias. Trata-se de entender que sua atenção é a moeda mais valiosa que você tem, e algumas pessoas simplesmente não merecem ser pagas por isso. Quando alguém te trata como se você fosse insignificante, o ato revolucionário não é o confronto, mas o apagamento. Não o tipo dramático de bater de porta em porta, mas a remoção silenciosa e cirúrgica da sua energia da órbita da pessoa.
Em contextos sociais, isso significa transformar sua linguagem corporal em um circuito fechado, ombros voltados para suas interações, olhos nunca buscando validação. Aquele colega que finge que você não é nada durante as reuniões, isso reflete o comportamento dele, com uma diferença crucial. Onde a ignorância dele deveria ser humilhante, a sua irradia libertação. Encontros profissionais exigem um cálculo diferente. Aqui, você se torna um mestre do vazio educado. Respostas tão tecnicamente corretas que não revelam nada. Conversas que começam e terminam com a previsão do tempo. Interações desprovidas de qualquer ressonância pessoal. Você não está com frio. Você está preservando sua essência. Como um cofre de banco protegendo seu ouro, você está simplesmente reconhecendo que nem todo transeunte merece acesso às suas riquezas. Mas a verdadeira maestria surge quando você leva essa filosofia além das fronteiras individuais e a transforma no sistema operacional da sua vida. Cada minuto gasto obcecado pela indiferença alheia é um minuto roubado do seu potencial. Essa energia poderia ser usada para construir negócios, cultivar relacionamentos gratificantes ou criar arte que sobreviva a pequenas ofensas. O tratamento do silêncio não é algo que você se dá. Eles é o presente que você dá a você mesmo. A liberdade de existir além de sua percepção limitada. A seguir, a tática mais recente e controversa. Quando e como eliminar completamente pessoas tóxicas da sua vida? Deixe um comentário abaixo. Você já conseguiu apagar alguém do seu cenário emocional? O que você descobriu no espaço que essa pessoa ocupava? Lembre-se, indiferença não é algo que você faz você. É um poder que você reivindicar, e o momento em que você para de regar plantas mortas é o momento em que seu jardim realmente floresce. O silêncio do estoico. Por que não dizer nada diz muito. O silêncio não é vazio. É a declaração mais forte de autoestima que você pode fazer. Quando alguém te trata como se você fosse invisível, a resposta mais eficaz não é uma resposta maliciosa ou um apelo desesperado por atenção. É a quietude silenciosa e inabalável de alguém que sabe que seu valor não precisa de validação externa. Este não é o tratamento do silêncio no sentido mesquinho. É um silêncio estratégico, uma escolha consciente de recuar não por despeito, mas por profundo respeito próprio. Os estoicos compreenderam o que a sociedade moderna esqueceu. A verdadeira força não se mede pela força com que alguém reage, mas pela forma pacífica com que consegue se abster de reagir. Quando você se depara com a indiferença, esse momento de silêncio se torna um solo sagrado. Não se trata deles, trata-se de você. Um espaço para fazer as perguntas que importam. Por que essa sensação de queimação é tão intensa? Que ferida antiga está sendo tocada? Como posso me fortalecer aqui? É aqui que a rejeição se transforma de uma afronta externa em uma bússola interna, apontando para seus limites inexplorados. Imagine isso. Alguém ignora sua mensagem, sua ideia, sua presença. O antigo eu pode perseguir, explicar ou buscar um encerramento. A versão estoica de você? Respire, observe. Eles reconhecem isso como o teste definitivo de soberania emocional. Esse silêncio entre a ação deles e a sua inação, é aí que o caráter é forjado. Mas aqui está a distinção crucial. Isso não é repressão, é elevação. Você não está reprimindo emoções. Você está transcendendo completamente a necessidade de certas transações emocionais. Como uma árvore que não protesta quando uma tempestade arranca suas folhas, você está cultivando raízes tão profundas que a indiferença superficial não consegue abalá-lo. Nesse silêncio intencional, você descobrirá algo revolucionário. As pessoas que importam respeitarão seus limites. As que não importam, elas se tornarão irrelevantes, não porque você as afastou,
mas porque parou de atraí-las. Desafio desta semana: da próxima vez que você se sentir tentado a reagir à indiferença, pare. Dê a si mesmo 24 horas. Nesse período, registre em um diário o que você aprendeu sobre seus gatilhos, seu valor e onde sua energia realmente reside. Você pode descobrir que a resposta mais eficaz é não reagir. Lembre-se, em um mundo dependente do barulho, as pessoas mais quietas geralmente detêm mais poder. Seu valor não é determinado por quem o reconhece, mas por quão firmemente você sabe que ele existe. O poder inabalável da autocontenção, porque implorar por atenção é a maior traição a si mesmo. Chega um momento na vida de todos em que precisamos encarar uma dura verdade. Atenção buscada nunca é respeito conquistado. Quando alguém nos trata como se fôssemos invisíveis, o instinto de agitar os braços freneticamente para chamar a atenção é forte, mas o estoico sabe que este é o momento exato para cruzar os braços e virar as costas. Não se trata de ser difícil. Trata-se de se tornar impossível, de ignorar da pura atração gravitacional da sua totalidade. Os antigos estoicos entendiam o que nossas mentes modernas, ávidas por validação, esquecem. Seu valor não é um holofote que alguém projeta sobre você, mas um sol interior que brilha independentemente de quem o veja. Diante da indiferença, a maioria das pessoas comete 3 erros fatais. Fala mais alto, implora com mais força e se contorce em posturas que, na sua opinião, finalmente atrairão a atenção. Mas você é diferente. Reconheça que o universo está lhe fazendo um convite sagrado, não para mudar de ideia, mas para fortalecer a sua. Aqui está a alquimia. Transforme esse desejo por validação externa em combustível para o crescimento interno. Aquele projeto que você vem adiando, lance-o. Aquela habilidade que você sempre quis dominar, devore-a. Aquele círculo de pessoas que se ilumina quando você entra na sala, aprecie-as. Construa uma vida tão intrinsecamente gratificante que o fato de ninguém notar se torne irrelevante para a sua alegria. Este é o paradoxo que os estoicos dominaram. Quanto menos você precisa ser visto, mais visível você se torna. Não porque você está se apresentando para uma plateia, mas porque a paixão genuína é magnética. As pessoas gravitarão em direção à sua luz, não porque você pediu, mas porque elas não conseguem evitar ser atraídas por algo real. Seu desafio hoje, toda vez que sentir vontade de dizer "me note", substitua por uma ação que diga "já sou o suficiente". Escreva em vez de escrever. Crie em vez de publicar. Invista em si mesmo em vez de pedir que os outros invistam em você. Lembre-se, reis não imploram para que seus súditos reconheçam seu trono. Eles simplesmente se acomodam, confiantes em sua soberania. Seu valor funciona da mesma forma. As pessoas certas perceberão isso sem que você precise dizer uma palavra. A armadura do estoico. Como a bondade sem apego se torna sua maior força. Há um poder silencioso em olhar alguém nos olhos, aquele que te ignorou, te dispensou, te fez sentir invisível, e oferecer-lhe gentileza genuína, sem um pingo de carência por trás. Isso não é agradar as pessoas, isso não é fraqueza, isso é guerra lutada no mais alto nível, onde sua serenidade se torna a arma definitiva contra a indiferença deles. O mundo lhe dirá para se enfurecer com aqueles que o ofendem ou para se humilhar em busca da aprovação deles. Mas o estoicismo oferece uma terceira via, tão contra-intuitiva que beira a revolucionária. Seja impecavelmente gentil, mas absolutamente intocável. Veja como funciona. Aquele colega de trabalho que finge não te ouvir durante as reuniões, cumprimente-o calorosamente todas as manhãs, não porque você queira o reconhecimento dele, mas porque suas boas maneiras não estão à venda por quem pagar mais.
Aquele antigo amigo que domina a arte da indiferença, deseje-lhe sinceramente o melhor, não para reconquistá-lo, mas para provar a si mesmo que seu caráter não é ditado pelo dele. Isso é jiu-jitsu emocional. Ao se recusar a espelhar a mesquinharia deles, você expõe o comportamento deles como o que realmente é, mesquinharia. Enquanto isso, sua gentileza, dada sem esperar nada em troca, torna-se um espelho que mostra quem você realmente é. Alguém que não se comove com os ventos temporários da indiferença. Mas não se engane, não se trata de ser um capacho emocional. Aquele sorriso que você oferece, ele vem de trás de um muro de amor próprio tão alto que nenhuma afronta consegue rompê-lo. Aquela conversa educada que você mantém, ela acontece através de um fosso intransponível de distanciamento emocional. Você não é frio, você é contente. A magia está no que isso faz com cada ato de gentileza voluntária, realizado sem condições, você está reprogramando seu cérebro. Você está provando a si mesmo que seu valor não é transacional, que você pode ser gentil sem ser desesperado, carinhoso sem ser carente, generoso sem ser ingênuo. Experimente hoje mesmo. Da próxima vez que encontrar indiferença, seja gentil, não para mudá-la, mas para se fortalecer. Segure a porta aberta, faça um elogio sincero. Depois, vá embora sem verificar se a pessoa finalmente entendeu. É aí que você sentirá o poder inabalável de alguém que dominou o mais raro dos equilíbrios. Um coração aberto o suficiente para ser gentil, mas um espírito forte o suficiente para não se importar. Deixe um comentário abaixo. Quando a gentileza foi sua armadura e não sua fraqueza? Sua história pode iluminar o caminho para outros. Lembre-se, os estoicos não eram gentis por serem fracos. Eles eram gentis porque eles eram fortes. Fortes o suficiente para não precisar de nada em troca. Este é o superpoder à sua disposição agora. Ninguém pode recusar o que você nunca propôs para a aprovação. A fachada inabalável, porque sua luta não é da conta de ninguém. Há um momento após a rejeição, cru e vulnerável, em que cada fibra do seu ser quer gritar sua dor para o vazio, para mostrar a eles o quão profundamente a indiferença deles dói, para fazê-los visualizar o que eles fizeram. Mas aqui está o segredo estoico. Sua luta revelada é poder entregue. Não se trata de engano, trata-se de soberania. Quando você escolhe não exibir suas feridas, não está escondendo sua fraqueza, está demonstrando uma verdade inabalável. Seu valor não é negociável e sua paz não está em leilão público. O mundo lhe dirá que vulnerabilidade é força, mas os antigos sabiam mais. Vulnerabilidade controlada é força. Há um poder profundo na lacuna entre o que você sente e o que você revela. Aquele colega que te isola, ele não pode te ver desmoronar. Aquele antigo amigo que te ignora, ele perdeu o privilégio da sua transparência. Aqui está da alquimia. Transforme esse grito silencioso em energia cinética. Canalize cada grama dessa emoção não gasta para o seu próximo treino, seu projeto criativo, sua rotina profissional. Deixe que eles vejam você prosperar, não porque você precisa, mas porque você redescobriu uma verdade fundamental. Atenção é moeda corrente e esforço é a receita. Por que você daria a sua para alguém que já demonstrou não valorizar a transação? Mas não me interpretem mal. Isso não é repressão, é contenção estratégica. Escreva sua raiva. Confie em um aliado de confiança. Grite no seu travesseiro. E então, entre no mundo como se fosse uma fortaleza, impenetrável, indiferente àqueles que tentam escalar suas muralhas. Seu desafio hoje, para cada vontade de revelar sua dor, dê um passo à frente, sem hesitar. Aquele e-mail que você quer enviar explicando sua dor, escreva e depois apague. Aquela publicação nas redes sociais pedindo compaixão, escreva e depois publique seu último sucesso. Deixe um comentário abaixo.
Quando o silêncio sobre a sua luta se tornou sua arma secreta, sua história pode ser a tábua de salvação de alguém que precisa hoje. Inscreva-se para continuar acompanhando o canal e lembre-se, numa era de compartilhamento excessivo, o ato mais radical é a dignidade silenciosa. Os estoicos não eram insensíveis, eram emocionalmente soberanos. Seu poder não reside na consciência que eles têm da sua dor, está na sua capacidade de transformar essa dor em algo que ninguém possa ignorar. Agora, vá construir algo inegável. A melhor vingança não é mostrar suas lágrimas a ele, mas se apresentar tão transformada que ele vai se perguntar se realmente a conheceu. Permaneça estoico.